Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, mano, aqui o basquete não para. Nós não paramos. E da vez é sobre Cam Thomas. Cam Thomas, então, decidiu aceitar a oferta de qualificação para permanecer no Brooklyn Nets, né? Um valor, de acordo com Shams Charania, de 6 milhões de dólares. Este valor, então, torna o agente livre restrito Cam Thomas de regresso ao Brooklyn Nets. Então, Cam Thomas assinou esse contrato de qualificação. De princípio, a partir de julho, para quem se lembra, essa novela se arrastava bastante, tal como a novela que está se arrastando do Jonathan Kuminga, do Josh Giddey. Essa novela do Cam Thomas chegou finalmente ao fim com essa oferta de qualificação aceita por ele. E existem muitos detalhes e alguns motivos que fizeram com que o cara aceitasse essa oferta de qualificação, né? Primeiro é que o Cam Thomas queria um contrato por mais anos, acima de 2 anos, coisa que o Brooklyn Nets não aceitou. O Brooklyn Nets é uma das equipes com um teto salarial favorável, né, flexível, na atual temporada, com 12 milhões, e agora com essa oferta de 6 milhões que o Cam Thomas oficialmente irá assinar, vai reduzir para 6 milhões. Então, o Brooklyn Nets estará com 6 milhões ainda para assinar com qualquer jogador, para fazer qualquer coisa, né? Desde julho, o Cam Thomas estava atrás de um contrato gordo, de um contrato longo, mas o Brooklyn Nets priorizou mais a sua folha salarial, porque na próxima temporada, então, será bem melhor ainda para os planejamentos do Brooklyn Nets. O Cam Thomas, na temporada passada, efetuou somente 25 jogos, cara. 25 jogos e teve muitos altos e baixos. Esses 25 jogos não foram por vontade própria, foram porque o cara estava com lesão na coxa. Então, limitou-se somente a 25 jogos, embora nos 4 anos de NBA que o cara tem, já tem 23 anos, né? Embora nesses 4 anos as suas médias foram aumentando gradativamente, na temporada passada ele teve médias de 24 pontos e 3 assistências por jogo, né? Mas os altos e baixos prejudicaram bastante ele. Também é um cara que defensivamente não agrega muita coisa no elenco. Então, esses fatores pesaram bastante, principalmente a qualidade defensiva dele. A qualidade defensiva do Cam Thomas não é das melhores. E isso pesou muito. E por incrível que se pareça, não havia nenhuma franquia interessada em pegar o Cam Thomas. Então o cara esperou e por fim acabou assinando essa oferta de qualificação, né? Repito, o Brooklyn Nets não aceitou dar um contrato para ele por mais de 3 anos. De princípio, o Brooklyn Nets estava oferecendo um contrato de 2 anos. Um contrato de 2 anos no valor de 28 milhões, no máximo até 30 milhões. Ou seja, por ano, o cara iria ganhar 14 a 15 milhões por ano, né? Com uma opção de jogador no segundo ano. O Brooklyn Nets insistiu nessa opção. Insistiu nessa opção até o último instante, né? O Brooklyn Nets estava nem aí pro Cam Thomas, cara. O Brooklyn Nets bateu o martelo e disse, essa é a oferta que eu dou para você. Mais do que isso, não. Aí o Cam Thomas ficou naquela e por fim acabou aceitando, né? Cam Thomas também lhe foi oferecido um contrato de 1 ano. Tipo, bom, já que você não quer um contrato de 2 anos no valor de
28 a 30 milhões, então toma aí um valor de... Então, toma aí um contrato de um ano no valor de 9 milhões e meio. Lembrando que, Cam Thomas, esse contrato pode chegar até 11 milhões devido a incentivos e também se você realmente, no final da temporada, abrir mão do veto, né? Porque o Cam Thomas está realmente decidido a deixar o Brooklyn Nets. Ele foi muito inteligente, né? Ele simplesmente vai receber 6 milhões ao longo da temporada, só que em 2026, em julho de 2026, o cara vai se tornar um agente livre irrestrito, ou seja, poderá assinar com qualquer franquia. E até lá, espera-se que mais de 10 franquias estejam com um teto salarial bastante flexível. Haverá muita flexibilidade no mercado. Por isso é que o cara está de olho, né, nessa free agents, né? Ele também está de olho na trade deadline que vai acontecer em fevereiro de 2026. Então, ele não abriu mão da cláusula de não troca, ou seja, neste tempo que Cam Thomas vai ficar com o Brooklyn Nets, ele não poderá ser trocado. Não poderá ser trocado, a não ser que o mesmo mostre esse desejo. E possivelmente ele poderá sair em fevereiro de 2026, no máximo em julho de 2026, né? Isso possivelmente irá acontecer. Ele está de olho, por isso é que ele simplesmente assinou essa oferta de qualificação para ser elegível no próximo verão, lá nos Estados Unidos será verão, em julho, né, para o cara vazar então para outra franquia. Então, Cam Thomas é um cara que entrou na NBA em 2021, veio da LSU, um jovem que está em ascensão, infelizmente lidou com algumas lesões na última temporada e isso influenciou bastante o seu rendimento e também essa negociação. E o cara também não é um bom defensor, e isso vai influenciar ainda mais no próximo contrato que o cara irá pegar. Ou seja, ele vai ter que melhorar bastante os seus quesitos defensivos, senão vai ser difícil ele pegar um contrato gordo e plurianual, ou com vários anos, tipo no mínimo 3, no máximo 4 a 5 anos. Vai ser difícil, né? Bom, pessoal, acredito que isso também vai ser um motivo, isso também será notícia com relação ao caso do Jonathan Kuminga e o Josh Giddey. Eles só têm até 1º de outubro para decidirem, né, o seu futuro. E acredito eu que ambos também irão assinar uma oferta de qualificação. Ok, pessoal, olha, não se esqueçam de dar aquele like mágico que magicamente transforma o meu canal. Muito obrigado pelo engajamento. Não se esqueçam de comentar, é muito importante saber o vosso feedback, vocês não têm noção, muito importante mesmo. E não se esqueçam também de compartilhar o canal com aquela ou aquele parça que gosta de basquete, que gosta de esporte e tudo mais, né? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo, ok?